Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Joab Guimarães aqui para iniciar um projeto novo aqui no nosso canal, no canal Joab Guimarães. Eu quero contar com a sua colaboração, com a sua participação para divulgar para o maior número de pessoas possível esse nosso novo projeto. Eu tenho absoluta convicção de que quando você sair dessa aula, você vai querer compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas, de colegas, de amigos que você puder. Afinal de contas, você não é um egoísta e quando você vê algo muito bom, você quer compartilhar com as pessoas que você gosta. Eu vou explicar a natureza do projeto, tá? Para vocês aqui, que nós vamos fazer aqui agora nesse canal até o Enem, depois do Enem também. Mas é muito importante para você, pelo menos até a próxima edição do Enem, tá bom? Então, que você realmente participe, que você se dedique ao que eu vou fazer aqui, porque eu estou pensando em você. Deixa eu explicar melhor para que você comece logo a entender desde já qual que vai ser esse nosso novo projeto. O negócio é o seguinte, se você olhar aqui no nosso canal, nós temos vários vídeos, várias dicas rápidas, dicas curtas, não é, sobre a redação do Enem. E a minha ideia era o seguinte, as pessoas, os alunos têm pouco tempo, eles querem consumir um conteúdo rápido, então eu vou gravar dicas rápidas, importantes, para que esses alunos consigam absorver num tempo relativamente curto esse conteúdo, tá certo? Mas eu percebi o seguinte, olha, isso não é tudo, isso não é bastante, isso não é suficiente, eu preciso fazer mais. E eu quero dar aula agora. Se você observar e comparar a minha performance aqui, o meu desempenho, o meu jeito de me referir a você nesse vídeo, você vai perceber alguma diferença em relação aos outros vídeos, porque na minha cabeça, não é, eu me preparei para dizendo o seguinte, olha, eu vou dar aula. Embora eu não tenha aqui a presença de pessoas físicas, de alunos aqui me assistindo, interagindo, olhando para mim, fazendo perguntas, mas na minha cabeça eu estou exatamente falando com você, né? Estou vendo você, estou imaginando você aqui, né? Tem uma imagem aqui na minha cabeça de você me assistindo agora e eu estou interagindo com você. Além disso, né, você sabe que pode usar aí o ambiente de comentários para fazer pergunta, né, depois que você tiver acesso a esse vídeo, tá bom? Então assim, eu estou absolutamente confortável, né, me preparei para esse momento, vou dar aulas. Então você vai conhecer a partir de agora, né, um Joab Guimarães mais natural, porque é assim que eu sou quando eu estou dando aula. Então você vai ver agora um Joab Guimarães mais natural, muito mais próximo, quiçá, não é? Igual ao que dar aulas, ao professor Joab Guimarães, que dá aulas para alunos de redação já há muito tempo, tá bom? Vamos lá, gente, o que se trata aqui então? Eu vou dar aulas, eu vou dar conteúdo de qualidade, eu vou dar muita informação para você. Isto porque eu sei que você precisa e eu preciso também contribuir com você. Afinal de contas, eu já decidi há muito tempo que eu, ao entrar, ao me lançar nesse universo chamado internet, faria isso porque eu queria ajudar muita gente, tá? E essas dicas rápidas, elas ajudam, mas não é comparável, não se pode comparar com o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou dar aulas, eu vou dar conteúdo para você. E você que está comprometido com a sua formação e que quer aprender a fazer uma redação de qualidade, vai assistir essa aula até o final. Ok? Eu tenho absoluta certeza disso. É aula, eu estou dando de graça para você, não estou te cobrando nada. É aula. Vai demorar? Vai, mas se você está comprometido com a sua formação, você vai ficar até o final, vai usar aí o ambiente de perguntas aí de comentários, vai fazer pergunta, vai esclarecer suas dúvidas e, sobretudo, eu estou pedindo para você, compartilhe isso. Nós precisamos fazer esse canal avançar, precisamos fazer esse canal crescer. Isso não é porque eu tenho nenhuma vaidade, não é algo pessoal, é porque eu já comparei as minhas informações, as minhas aulas com muita coisa que eu vi na internet. E eu acho que eu posso fazer muito por esses alunos, porque tem gente aí que alcançou determinada influência, não é? Que hoje são influenciadores de muitos jovens, que, assim, eu não vou falar de ninguém nesse canal, eu nunca falei de ninguém, eu não abro minha boca para comentar o nome de ninguém, assim, em especial, não vou atrás de parceria com ninguém, eu quero aparecer aqui pelos meus próprios méritos, mas eu vejo muita coisa por aí que eu disse assim, olha, tudo bem, respeito, a pessoa está fazendo de boa vontade, mas eu tenho informações mais precisas, mais objetivas. Se essas pessoas estão ajudando como elas podem, eu posso ajudar também como eu posso. Tá? Então, já confrontei assim, o meu conteúdo com muita coisa que eu vi na internet e disse, olha, realmente eu preciso ajudar as pessoas, porque eu tenho informações muito mais diretas, muito mais objetivas e tem muita gente precisando dessas informações.
é o meu compromisso com você, dar aulas aqui, tá? E vamos também definir o seguinte, olha, usa o ambiente de comentários para sugerir os temas das próximas aulas de redação, tá? Aqueles temas que forem mais comentados, forem mais pedidos, vão ser trabalhados logo, né? As aulas vão ser preparadas logo a partir desses temas, tá bom? Então, assim, a gente não está preocupado aqui com uma sequência didática. Eu, como é a primeira aula, vou definir o primeiro conteúdo que um aluno deve estudar para fazer uma redação de excelência. Vou definir hoje esse primeiro conteúdo. Mas depois dessa primeira aula, que realmente é o ponto de partida para qualquer estudante que quer se preparar bem para a redação do Enem, depois dessa aula podem sugerir os conteúdos aí, aqueles que forem mais importantes, aqueles que demandarem maior urgência, mais necessidade, aí sim nós vamos trabalhar, tá? Então, se for sobre repertório sociocultural, põe aí. Se for sobre organização textual, escreve aí. Eu não sei organizar. Repito, eu vou priorizar aquilo que houver mais necessidade, né? Mais solicitação. Aqueles conteúdos que forem mais requisitados aqui para aulas aqui no canal, beleza? Então, gente, é isso. Essa é a proposta que eu tenho para falar para vocês. Serão aulas, aula mesmo. Essa aula pode demorar 1 hora, pode ser 40 minutos, pode ser 1 hora, pode ser mais de 1 hora. Eu não sei, não faço ideia. Só sei que essa aula só vai acabar quando eu perceber que tudo que você deveria saber sobre esse conteúdo foi ensinado para você, foi dito para você, beleza? Então, mais uma vez, só peço que você compartilhe essas informações com o máximo de alunos que você puder, legal? Vamos então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os slides, estão aqui no meu computador, eu vou projetar na sua tela e eu vou ter o recurso aqui também de fazer marcações, de fazer anotações, de fazer observações para você. É esse o recurso que nós temos. Eu vou projetar a aula na sua tela, os slides na sua tela, vou ficar no cantinho aí da sua tela falando com você e você vai acompanhando toda esta aula, beleza? E aí aproveita, faz perguntas, tá? Quando chegou em determinado ponto da aula que você acha que é necessário perguntar, pausa o vídeo, faz logo a pergunta, porque senão depois você vai esquecer. Tranquilo? Gente, e aí, olha só, assim que nós chegarmos, não está longe, tá? Assim que nós chegarmos aos primeiros 1000 inscritos do canal, assim que nós chegarmos aos primeiros 1000 inscritos do canal, nós faremos lives aqui, tá? E nas lives eu vou poder responder em tempo real a pergunta de todo mundo, tá legal? Não está longe, está perto de chegarmos aos 1000 inscritos, então aproveita aí, pega o link desse vídeo, joga lá nos grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, vamos fazer esse canal chegar logo às 1000 inscrições para que, quando chegar, esse é o meu compromisso, quando chegar a 1000 inscrições, eu vou começar a fazer lives, vou responder perguntas em tempo real. Legal, gente? É o seguinte, nós vamos falar aqui sobre a compreensão e a abordagem completa, essas duas coisas, compreensão completa, abordagem completa. Por isso eu escrevi compreensão e abordagem completas do tema da redação. Esse aqui é o ponto de partida. Se você não souber fazer a abordagem completa do tema, você vai tangenciar o tema da redação. Fugir é mais difícil, mas tangenciar é muito possível. Olha para mim aqui, dá uma olhada para mim aqui agora, porque eu quero perguntar algo e você responde para mim nos comentários. Olha só, você deve conhecer alguém que tangenciou o tema da redação do Enem 2018. Deve conhecer, tá? Eu conheço vários. A última vez que eu fiz essa pergunta para um grupo de alunos que eu não conhecia, esse grupo de alunos num colégio particular, num colégio interno, fui lá dar um curso de redação. A última vez que eu fiz essa pergunta, né, antes de gravar esse vídeo, fiz essa pergunta e mais de uma pessoa, eu vou dizer mais de 2 pessoas naquele grupo de 40 alunos disseram, mais de uma, né, pessoa chegou a dizer para mim assim, professor, você está diante de uma aluna ou de um aluno que tangenciou o tema da redação no Enem 2018. Legal? Então, assim, talvez isso seja com você. Eu sei que aqui entre os nossos inscritos que estão assistindo esta aula, dos inscritos que estão assistindo essa aula, tem gente que cometeu tangenciamento do tema da redação. E eu sei disso porque esta redação foi enviada para mim, ok? E depois eu vou analisar essa redação para mostrar para você por que houve tangenciamento. Então, gente, é muito importante você prestar atenção nessa aula, porque é o ponto de partida. Se você não souber fazer a abordagem completa do tema, e antes disso, se você nem sequer descobrir as estratégias e aprender a compreender o tema, você pode tangenciar e aí você perdeu tudo na sua redação. Todo o ano letivo, todo o esforço foi perdido porque uma redação tangente alcança no máximo 520 pontos. Ela perde de cara, imediatamente, 480 pontos. Então, para o seu avaliador, é muito fácil corrigir ou avaliar uma redação tangente. Percebeu que não fez a abordagem completa,
ele vai lá na competência 2 e marca 40 pontos. Percebeu que não é abordagem completa? A mesma coisa acontece com a competência 3, somente 40 pontos. E na competência 5 também 40 pontos. Por que eu sei disso? Porque todos os anos eu analiso as redações tangentes dos alunos que chegam para mim, professor, por que eu tirei essa nota? E eu observo a redação do aluno, vejo que ele não fez a abordagem completa do tema, dou uma olhada na vista pedagógica e está lá, 40 pontos na segunda competência, 40 na terceira, 40 na quinta. É simples assim. Então, se você não quiser perder 480 pontos de cara na redação, preste atenção nessa aula e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que você gosta e que você quer também que passe longe disso, que não corra o risco de tangenciar o tema da redação. Vamos voltar aqui para os slides então, vamos voltar aqui para eu te mostrar o que você precisa fazer. Legal? Olha só, a competência 1 diz assim para nós, né? Isso é o que está lá no manualzinho da competência 1, que todo mundo tem acesso. Compreender a proposta de redação, né? Aqui é a abordagem, aqui é a compreensão do tema, né? Compreender a proposta de redação. Aplicar, isso aqui, vamos dividir aqui. Compreender a proposta de redação é a primeira exigência, né? Isso aqui significa, não é simplesmente compreender, é compreender para não fugir, tá? Aplicar, que é a segunda exigência, aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Isso aqui é a utilização de repertório, tá legal? Mas não é objeto dessa aula, tá? E a outra exigência é desenvolver o tema respeitando, né, a estrutura dissertativa argumentativa, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Você sabe que a palavrinha prosa não tem nada a ver com bate-papo, com conversa, com diálogo. Essa palavrinha tem a ver, sim, com o texto disposto em parágrafos, tá? Um texto que usa toda a linha do caderno e que só não usa toda a linha do caderno ou da folha que você está escrevendo quando faz ponto, parágrafo, precisa ir para outra linha e faz o recuo do parágrafo na outra linha, tá? É um texto organizado em parágrafos, é um texto normal. É bom você entender assim, caso você ainda tenha alguma dúvida com a palavra prosa, beleza? É uma maneira que a gente tem para se contrapor ao verso, né? Os textos podem ser apresentados em prosa ou em verso. Nesse caso, a dissertação do Enem apresentada em prosa, tá legal? Mas essas três exigências aqui, deixa eu colocar aqui na próxima tela, né? Fidelidade ao tema, primeira exigência. Uso do repertório é a segunda exigência. E fidelidade à estrutura textual é a terceira exigência. Dessas três exigências, nós vamos trabalhar com essa daqui, ó, fidelidade ao tema. Eu vou ensinar você a maneira correta de você compreender, tá, o tema da redação e de fazer a abordagem completa dele dentro da sua redação. Você pode até compreender o tema, mas se não fizer a abordagem completa, não vai adiantar muita coisa, tá? Então vamos lá. Já fiz a observação sobre a palavra prosa, né? Tá tudo certo aí então. Expliquei aqui bem rapidamente o que é prosa. E estou dizendo isso porque eu já vi alunos escrever bate-papo, tá, no Enem. Não porque no dia do Enem essa palavra costuma aparecer, mas ele viu antes, estudando, tá? Esse texto aqui aparece antes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse texto aqui aparece antes nas cartilhas aí da redação do Enem. O aluno viu esse negócio antes em algum lugar, que tinha que escrever um texto em prosa. Na hora o aluno inventou lá um bate-papo, né? E aí, coitado dele, a situação ficou muito feia para ele, tá? Porque desrespeitando a estrutura dissertativa e argumentativa, é um zero mesmo, não tem para onde correr. Legal, gente? Então vamos lá. Procedimentos. Vou te ensinar aqui agora umas dicas para você fazer para compreender o tema. Primeiro, vou te ensinar a compreender o tema. Depois, você vai fazer a abordagem completa. Legal? São duas coisas para hoje. Compreender o tema e fazer a abordagem completa desse tema. Olha só, você primeiro deve analisar o significado de cada palavra. Faça isso. Vai analisar o significado de cada palavra, tá legal? Depois eu vou ensinar como fazer isso aqui. Depois você vai parafrasear a frase temática. Se você souber parafrasear a frase temática, aqui no item 2, né, o procedimento 2, é porque você conhece os significados de cada palavra, aí você sabe parafrasear. Isso significa que você compreendeu o tema, legal? Depois, que mais? Você vai identificar os constituintes da frase temática, tá legal? A frase temática pode ter 7 palavras, 8 palavras, mas ela tem alguns constituintes. Algumas palavras se juntam e formam constituintes da frase temática. Então a palavra pode ter 7, 8 palavras, a frase temática, e você vai identificar ali, de repente, 3 constituintes. Isso para você verificar depois se está abordando na redação todos estes constituintes. Belezinha? Vamos lá. Quarto aqui, procedimento, você vai, ainda por medida de segurança, excluir,
excluir, para efeito de análise, algumas palavras do tema. Você vai só verificar assim, eu vou tirar tal palavra e vou ler sem. Olha, se o meu texto, aí você vai dizer assim para você mesmo. Se o meu texto fizer desta maneira, ei, eu tô ferrado. Aí eu tangenciei, tá? Você vai ali para efeito de análise, escolher algumas palavras e ler o tema sem essas palavras, tá bom? Vamos lá, então estão aqui alguns procedimentos, eles serão desdobrados, serão melhor explicados agora, a partir de agora, eu quero que você preste atenção, legal? Vamos analisar aqui, por enquanto, o Enem 2016, o tema da redação do Enem 2016, que é Caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Bom, aí no comentário aí, tá? Nota aí nos comentários, registra aí quem foi que fez o Enem 2016. Esse era um tema relativamente fácil, tá? Não houve muito tangenciamento não, tá bom? Quem fez o Enem 2016, diz aí. Fica com vergonha de dizer não, fez o Enem 2016, né? Só porque estamos em 2019, eu sei que tem gente que está fazendo o Enem já há algum tempo, tá? Sobretudo tem gente que fez o Enem em 2016 quando era primeiro ano ainda, então não tem nada de errado, informa aí, tá legal? Muito bem, porque eu estou brincando aqui com vocês, é porque tem gente, tem aluno que não quer dizer que fiz o Enem 3 anos atrás, para não passar aquela imagem de que vem tentando fazer o Enem há muito tempo, tá? Então, se você disser isso, fala assim, eu fiz o Enem quando estava no primeiro ano em 2016, o Enem 2016. Vamos analisar então essa frase temática, gente. Olha só, qual foi a dica que eu dei lá para vocês? Analisar palavra por palavra, não é isso? Então vamos lá. Você tem aqui a frase temática, que é caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil, mas faz o seguinte, ó, as preposições, que são elementos de ligação, tira. A gente não vai analisar a preposição para, nós também não vamos analisar o artigo a, legal? E nem vamos analisar aqui essa união da preposição com o artigo no. Não vamos analisar isso. Nós vamos analisar as palavras maiores. Aqui, caminhos, tá? Nós vamos analisar combater, o verbo combater. Nós vamos analisar aqui o intolerância, legal? E nós vamos avaliar aqui, analisar o adjetivo religiosa e também aqui o substantivo Brasil. É isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Então, o que é caminhos para você? Ora, dentro dessa frase temática, caminhos para combater. Tá lógico que não pode ser caminhos para caminhar, não são estradas, né? Não são nada disso. Então, você vai perceber aqui que são caminhos. O que são caminhos aqui? Caminhos para combater. Vamos colocar sinônimos aqui? Vou colocar aqui para vocês, olha. Caminhos são maneiras, são formas de combater. Legal? O que é combater? O que é combater? Olha, é enfrentar, é tentar resolver. Veja isso, você vai colocar sinônimos para as palavras do tema para garantir que você conhece o significado de cada palavra. Repito aqui, tá? Se você não conhecer o significado de cada palavra, você já tem um motivo de preocupação e você vai ter que recorrer aos textos motivadores, porque você não tem dicionário, você vai ter que recorrer aos textos motivadores para perceber em que sentido essa palavra foi utilizada, legal? Intolerância. Qual que é o sinônimo para intolerância aqui? Preconceito, ofensa, desrespeito, discriminação. Gente, eu sei que preconceito não é necessariamente intolerância, tá? A intolerância é algo pior ainda do que preconceito. Eu posso ser preconceituoso, mas ainda não ser intolerante. Mas nesse contexto aqui do Enem 2016, dava para ser usado como sinônimos aqui, dava para alternar aqui entre preconceito e intolerância, beleza? Ofensa, desrespeito, discriminação. Então são sinônimos aqui para intolerância. Então veja que até agora eu sei o sentido de caminhos, eu sei qual é o significado de combater, sei qual é o significado de intolerância. E religiosa, o que é religiosa? Referente às religiões. Pronto, muito simples, né? E o que é Brasil? Obviamente é o local, é o nosso país, é o local de análise do problema. Gente, isso pode parecer muito óbvio, mas fica de olho aqui, tá? Vai fazer sentido daqui a pouco para você. E se isso significa evitar que você tangencie o tema da redação, então, meu amigo, pode prestar atenção, tá? Preste atenção porque isso é muito importante. Beleza? Então a gente, nessa frase aqui, caminhos, combater intolerância religiosa no Brasil, não tem dificuldades. Todas as palavras foram percebidas aqui com uma relativa facilidade. Eu procurei sinônimos, você também, com esse tema, com certeza faria isso com bastante facilidade. Legal? Agora, gente, vamos parafrasear então. Se a gente tem um significado na mão, é só trocar o significado por outro e fazer paráfrase, né? Olha lá. Maneiras para enfrentar o desrespeito contra as religiões praticadas no Brasil. Aí, consegui parafrasear. Significa que eu usei esses sinônimos aqui, ó. Parafraseei é porque eu conheço o tema. Só consegue fazer paráfrase quem sabe o significado das palavras e que compreende o que leu, tá? E compreendeu o que leu. Outra possibilidade, de repente, seria formas de combate à discriminação praticada contra as religiões no Brasil, tá?
uma outra paráfrase aqui. Beleza, gente? Primeiro ponto é isso, analisar palavra por palavra, colocar sinônimos para cada palavra para certificar-se de que conhece o sentido de cada palavra. Depois faz uma paráfrasezinha só para garantir se você realmente entendeu a frase, tá? E conseguiu sinônimos para cada palavra do tema. Tranquilo? Vamos avançar? Depois disso, você vai voltar lá para a frase temática, tá? E você vai separá-la em constituintes. Eu vou repetir aqui para você, tá? Para não ter que voltar aos slides. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Quantos constituintes a gente pode dividir essa frase? Agora você vai ter que fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Primeiro, caminhos para combater. Legal? Se você quiser colocar assim só caminhos, tudo bem. Eu fiz esse bloquinho aqui. Eu peguei o para, que é uma preposição de ligação, né? E esse para está juntando caminhos ao combater. Legal? Então eu juntei esse bloquinho aqui, caminhos para combater. Eu preciso mostrar caminhos para combater. Olha, estou pensando na minha redação. Preciso mostrar caminhos para combater. Ok? Depois disso, a intolerância religiosa, tá? Caminhos para combater. Depois o segundo bloco é a intolerância religiosa. É o segundo constituinte, a intolerância religiosa. E o terceiro constituinte é a palavra Brasil, ou no Brasil. Então nós temos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí eu tenho que abordar na minha redação os caminhos para combater. Eu tenho que abordar a intolerância religiosa e tenho que mencionar o Brasil. Legal? Isso para fazer a abordagem completa do tema da redação. Tranquilo até então? Vamos lá, gente. Agora, olha só. Eu fiz esse exercício aqui de excluir algumas palavras, né? Deliberadamente eu excluí algumas palavras para você perceber que se o seu texto caminhar nesse sentido aqui, você tangenciou o tema da redação. Dá uma observada. Então, se toda a redação, essa redação apresentar somente o combater a intolerância religiosa no Brasil, ela tangenciou, ok? Então, o aluno falou que é preciso combater a intolerância religiosa no Brasil. Falou, e em nenhum momento ele mostrou como, maneiras, formas, caminhos para combater. Então, se a redação em nenhum lugar apresentar esses caminhos, ele tangenciou, ok? Claro, gente, que essa redação tangente nesse aspecto, né, dessa maneira, só seria uma redação tangente de um aluno bastante inexperiente, que ele não sabe que a redação do Enem tem que ter propósito de intervenção. Porque se ele fizer uma proposta de intervenção para um tema desse, ele já mostrou os caminhos, tá? Não é necessário usar a palavra caminhos para mostrar que fez a abordagem do tema completo, para mostrar, para apresentar para o avaliador que você mostrou os caminhos. Não precisa usar a palavra caminhos. Eu posso mostrar os caminhos, é isso que eu preciso fazer. Mostrar os caminhos e sem sequer mencionar a palavra caminhos, legal? Então, se alguém fez uma proposta de intervenção lá no Enem 2016, não mencionou em nenhum momento a palavra caminhos, mas se fez a proposta de intervenção, então ele fez o que tinha que fazer, que foi mostrar os caminhos. Tranquilo aí? Gente, olha só, nesse tema do Enem 2016, eu me recordo bem que muitos alunos encheram a redação de caminhos de proposta de intervenção. Por que isso? Porque como o tema estava pedindo caminhos, o aluno ficava pensando assim, olha, eu vou começar a botar esses caminhos desde a introdução, porque eu não quero tangenciar, né? Não quero perder pontos por tangenciamento. Gente, se o Enem perguntar assim, ó, alternativas para isso, se ele trouxer no tema assim, alternativas para isso, caminhos para isso, como, o Enem não costuma fazer perguntas, né? Mas se de repente perguntar como, de que maneira, fica tranquilo, não precisa mostrar isso durante todo o texto. Há um lugar específico para atender esta parte do tema, que é a proposta de intervenção. Então, onde vão mostrar os caminhos? Na proposta de intervenção. Onde vão ser mostradas as alternativas? Na proposta de intervenção. Onde é que eu vou mostrar o como que o tema me perguntou? O de que maneira que o tema me perguntou? Se eventualmente fizer isso, né? Na proposta de intervenção, tá? Fica tranquilo aí. Quanto a isso, não precisa encher o texto de proposta de intervenção, não. Legal, gente? Então, aqui, ó. Aqui falta a palavra caminhos. E no Enem 2016, quem não mostrou caminhos para combater a intolerância religiosa tangenciou o tema. Outra possibilidade está aqui no 2, olha. Caminhos para combater a intolerância no Brasil. Alguém esqueceu aqui da palavra religiosa e falou de intolerância no sentido mais genérico e mais geral. Tangenciou o tema da redação, tá? Isso também. Então você precisa ter sempre cuidado com isso, legal? Outra possibilidade, caminhos para combater a intolerância religiosa. O que faltou aqui? No Brasil. Deixa eu dizer um negócio para você.
Quem esquece de mencionar a palavra Brasil não necessariamente tangencia o tema. O Enem não trata isso como tangente. Vou fazer uma observação, tá? Desde que, ao não mencionar a palavra Brasil, você sabe que quase todos os temas do Enem trazem a palavra Brasil ou sociedade brasileira, né? O último tema não foi assim, o do Enem 2018, desculpe. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Não teve Brasil. Mas, no geral, o tema é circunscrito, é limitado ao Brasil. E quando o aluno não usa a palavra Brasil, eu já vi redações que não usam a palavra Brasil em nenhum momento, tá? Então não tem problema. E foram bem avaliadas. Só que não pode dar a entender que o tema saiu do Brasil e está sendo abordado em outro lugar. Esse tema, por exemplo, da intolerância religiosa era um tema perigoso, porque o aluno poderia falar, mostrar os caminhos, olha lá, esse é o primeiro um constituinte aqui, né? Caminhos para combater, e depois o outro constituinte, a intolerância religiosa, sem mencionar o Brasil, mas ficar dando muitos exemplos de conflitos religiosos em outros países, como no Oriente Médio, por exemplo. Entende? Então, se você não usar a palavra Brasil, não é problema para você, desde que você não deixe o seu texto, né, fazer o avaliador perceber ou entender que a redação está tratando de uma realidade de outros países. E se isso acontecer, aí tá tudo ferrado, foi tudo por água abaixo. Legal? Então, observa aqui esses cenários, você deliberadamente, você de propósito, começa a tirar algumas palavras e dizer assim, olha, se eu for por esse lado, eu tangenciei. Se eu for por esse lado, eu tangenciei. E depois você tem que, por compromisso, olhar para a sua redação, percebendo se você não deixou faltar nada disso daí, nenhuma palavra, tá? Se você fez a abordagem completa do tema. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos analisar aqui bem rápido o Enem 2017. Na verdade, eu vou deixar como exercício para você o Enem 2017, tá? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Vamos lá. Você vai analisar essa frase temática. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Vai pegar tudo isso aqui, vai fazer uma análise palavra por palavra, depois vai parafrasear, vai colocar sinônimos para cada palavra, depois vai parafrasear e vai depois dividir em constituintes temáticos, tá? Constituintes do tema. Então, você vai fazer isso. Depois você vai fazer as paráfrases aqui, como já mencionei. É exercício agora. Legal? Constituintes. Não sei se eu coloquei para você. Eu coloquei aqui constituintes, tá? Se fosse eu ia dividir esses constituintes do tema da seguinte maneira. Desafios, formação educacional, surdos e Brasil, tá? Então, desafios, formação educacional, surdos, Brasil são os elementos aqui do meu tema. Olha só, se essa redação falar da formação, aqui, né? Falar da formação educacional de surdos no Brasil, sem mencionar nenhum desafio, essa redação tangenciou, ok? Então, simples assim. Para dar um exemplo básico aqui para a gente avançar, tá? Tem muita coisa aí pela frente, ok? Então, assim, gente, muito cuidado, muito cuidado. Esses desafios têm que aparecer. Gente, repito, não é necessário usar a palavra desafios, mas o seu texto tem que revelar algum desafio enfrentado pelo surdo. Então, se esse surdo enfrenta preconceito na sala de aula, é um desafio. Se esse surdo tem dificuldade de conseguir emprego, é um desafio, tá? Então, qualquer coisa dessa que você mencionar, que seja um desafio, que seja uma dificuldade, até porque o desafio aqui, o sinônimo aqui, um dos sinônimos é dificuldades, olha, dificuldades para a formação educacional do surdo. Então, se você mencionar qualquer coisa dessa que eu estou mencionando aqui como exemplo para você, que traduz a ideia de desafio, pronto, já foi. Não é preciso mencionar a palavra desafio, não. Vamos lá, então. Palavras excluídas aqui, né? Olha só, aqui o contexto aqui é de exclusão dos desafios. Formação educacional de surdos no Brasil. Isso aqui foi excluído, tá legal? O que vai acontecer mais? Vamos pegar um outro cenário aqui. Desafios para a formação educacional no Brasil. Esqueceu aqui a palavra surdos. O que significa aqui? Que isso aqui pode, inclusive, dar uma fuga ao tema, porque sequer a palavra principal foi abordada, que é a palavra surdos. Então, muito bem, isso aqui pode ser fuga ao tema mesmo. Muito pior do que um simples tangenciamento. Tangenciamento também é ruim, mas porque a nota só vai dar no máximo 520 pontos. Pode ser um 480, pode ser um 500, um 460, né? Então, vai ser bem ruim aqui. Mas pior ainda é um 0, porque sequer aqui a palavra surdos, nesse contexto, foi mencionada, ok? A outra é desafios para a formação educacional de surdos, sem mencionar Brasil. É a mesma observação que eu fiz já anteriormente para o tema do Enem 2016. Se não mencionar o Brasil, mas
não mencionar outra realidade, não deixar o texto, né? Não deixar ser percebido que o problema está sendo tratado em outra realidade que não é brasileira. Então, a ausência da palavra Brasil não vai causar aqui dificuldades. Tá legal? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho do Enem 2018. E eu acho que isso é muito importante porque aqui está a grande quantidade de tangenciamento temático no Enem 2018, né? Muito mais do que os anos anteriores. Então, a frase temática longa, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma frase temática bem longa, e quanto maior a frase temática, mais cuidado você deve ter. O que aconteceu, gente? Eu estou colocando aqui para vocês já bem rápido, de cara, para a gente verificar. Palavra por palavra. Manipulação. Se eu fosse fazer essa análise, eu vou dizer assim, a manipulação é controle, é domínio, tá? Comportamento. Se eu vou analisar isso aqui, eu vou dizer que o comportamento é hábito, é modo de agir. Aqui, legal? Usuário de droga. Não, não é usuário de droga, porque lá na frente já está dizendo assim, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Estou brincando com vocês. O usuário é aquele que usa, nesse contexto é o internauta. Controle, eu vou dizer que é domínio, é comando, tá? Vou dar sinônimos assim rápidos. Dados são informações, são documentos. E agora aqui que mora o problema. Se dados podem ser informações, podem ser documentos, podem ser outras coisas mais, tá? Quais são esses dados, essas informações, esses documentos que são controlados? Aqui que morou o problema, tá, pessoal? Mas é preciso, nesse caso, olhar para os textos motivadores, tentar entender quais são esses dados, legal? E a internet aqui é o local de ocorrência, né? O local virtual, é onde a coisa acontece, é onde o problema se dá, tá bom? Feito isso, eu venho para cá, né? Deixa eu... já completei lá para vocês, já mostrei, então não faz sentido mais colocar isso aqui. Vamos pular. Vamos parafrasear então, tá bom? Controle do modo de agir do internauta pelo domínio das informações da internet. Ó, fiz uma paráfrase aqui, fosse um pouquinho, né? Só para dizer assim, eu entendi, sei o significado de cada palavra. Gente, mas repito, nesse contexto aqui, tem que ir atrás da palavra dados, tá? Para dividir em constituintes, eu dividiria assim, a manipulação do comportamento do usuário, depois controle de dados, depois internet. O que aconteceu no bendito, para não dizer outra coisa, Enem 2018, né? Olha só, gente, com a redação. Muita gente falou da manipulação do comportamento do usuário na internet e não mencionou o controle de dados. Até porque dados aqui nem todo mundo inferiu, concluiu, entendeu quais eram esses dados que a frase temática fazia referência, ok? Então assim, gente, se vocês nem imaginam a quantidade, né? Claro, se você teve a curiosidade de olhar lá os resultados gerais do Enem, você percebeu. Mas muita gente em relação aos anos anteriores tangenciaram o tema da redação porque não falaram do controle de dados, ok? Vamos lá, palavras excluídas aqui então. Olha, comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui nesse contexto não tem manipulação do comportamento, ok? Então aqui é tangente, não falou da manipulação do comportamento. Se o seu texto só tratou disso, ele é tangente. Outra possibilidade, manipulação do comportamento do usuário na internet. Aqui, sem falar do controle de dados, é mais um texto tangente. Se o texto falou dessa maneira, sem em nenhum lugar falar do controle de dados, foi um texto tangente. Terceira possibilidade, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, sem mencionar a internet. Gente, agora aqui não faz sentido, igual o Brasil, deixar a palavra internet fora não, porque se deixou a palavra internet fora, inclusive acontece aqui é fuga ao tema, porque a internet é a palavra principal aqui onde acontece o problema. Não é com a palavra Brasil não, tá? Sem a palavra internet, a manipulação do comportamento do usuário se dá em outros lugares que não no local esperado de discussão, que é a internet, ok? Então, são formas de tangenciamento aqui, tá? Gente, deixa eu voltar aqui, vou olhar para você agora, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, tá? Depois eu volto para aquele slide lá, vou colocar na sua tela. Se for preciso, anota isso daí, tá? Põe numa cartolina, num pedaço de papel grande, cola na sua parede, na porta do seu quarto. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. E depois disso, depois que você ouvir isso, pausa esse vídeo, compartilha, pega o link, joga em todos os grupos que você souber. Não seja ingrato com a dica que eu vou te dar agora para você não tangenciar o tema da redação nas próximas edições do Enem. Eu estou falando especificamente do Enem 2019 porque eu estou gravando o curso, essa aula em 2019. Mas isso vai servir
para os anos posteriores também, 2020, 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento, se ele está no ar, é porque ele está atualizado, tá? Então, compartilha. Agora, chegou agora nesse ponto que eu vou te falar, compartilha, porque a dica é muito importante. Essa dica aqui, se você aplicar, você não vai tangenciar o tema de forma alguma, beleza? Então, coloca aí no comentário assim, ó, eu não sou ingrato, hashtag compartilhei. Eu não sou ingrato, compartilhei. Vai lá no nosso Instagram, procura no Instagram lá, Joab Guimarães, e diz lá assim, eu compartilhei, eu estou acompanhando o curso, estou acompanhando as aulas, tá? Porque, gente, isso aqui é muito importante. Presta atenção então agora, vamos lá. Olha, abordagem do tema na introdução. A simples referência, presta atenção, a simples referência aos elementos constituintes da frase temática, as palavras que compõem o tema, já garante a abordagem completa do tema da redação. Deixa eu explicar melhor isso aqui para você, tá? Se você utilizar as palavras do tema da redação, olha só, na introdução do seu texto, você já não vai mais tangenciar o tema. Você pode usar como paráfrase. Se você não quiser usar do jeito que está lá no tema, você pode usar como sinônimos. Mas se você distribuir os elementos do tema dentro da sua introdução, você não vai mais tangenciar. Legal? Por que eu estou dizendo isso para você, gente? Porque qual que é a função da introdução? Deixa eu olhar, olha para mim aqui de novo. Qual que é a função da introdução? Etimologicamente, introdução é assim, ó. A intro, dentro, ducere, conduzir. Então, introduzir. Intro, dentro, ducere, conduzir. O que a introdução faz? O verbo introduzir, ele conduz alguém para dentro de alguma coisa. Então, a introdução do seu texto é para conduzir o seu leitor para dentro do seu texto. Ou seja, você tem que mostrar na introdução, que é a apresentação do seu texto, o que você vai discutir no meio dele, dentro dele, tá? Então, olha só, gente, usa toda a frase temática. Pode ser, se você não quiser usar a frase literalmente, do jeito que está no tema da redação, dá uma mudada, dá uma alterada, tá? Mexe na frase, mas usa a frase temática dentro do tema da redação. Isso vai ajudar o seu leitor, que é o avaliador, entender que você apresentou direitinho o problema, apresentou o tema de maneira exata, ainda assim vai evitar que você cometa tangenciamento. Se você usar os elementos da frase temática na sua redação, na introdução da sua redação, você não pode mais tangenciar. E agora, se você estiver perguntando como é que eu sei disso, preste atenção. Eu sei disso porque eu aprendo com o próprio Enem. Eu analisei várias redações, tá? Verificando o seguinte. Isso por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a primeira redação que eu avaliei, uma vez eu fui avaliar uma redação 900 pontos. Olha só, nota boa, 900 pontos. Nota boa mesmo quando parte de 900, né? Não fica em 900, mas já é uma nota legal. E aí a aluna, no meio da redação e no final, não falava do tema, não falava de todo o tema, não falava de maneira alguma. Eu falei, mas como essa redação aqui não é tangente? E fiquei encucado com aquele negócio. Aí eu olhei assim, olha, o único momento que essa aluna fala do tema, era uma aluna, é na introdução. Ela citou a frase do tema completo. Do jeito que estava no tema, ela citou lá na introdução. E depois não discutiu mais aquelas ideias, aqueles constituintes do tema. Eu falei, será que é isso? Então eu comecei a analisar outras redações, deu trabalho, até eu localizar outras redações na mesma condição. Então, depois de analisar 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né, redações que... É difícil a gente encontrar redações assim, não é? Mas eu tenho um banco de dados muito grande, né, que eu sou um pesquisador, afinal de contas. Então, eu comecei a encontrar essas redações e percebi o seguinte, toda vez que o aluno usa a frase temática no tema da redação, ele não tangencia mais. Legal? Então, gente, se a frase temática for muito longa e se você achar que pode focar a discussão em algum elemento da frase temática no meio da redação e em outros não, então faz isso. Usa a introdução já para fazer a abordagem completa do tema. É só utilizar os elementos, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos aqui, olha, que eu colhi na internet bem rapidamente para montar essa aula para vocês. Olha só. No livro 1984 de George Orwell, né, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula. Ó, gente, tem já palavras importantes aqui, né? Só que ainda não é em relação ao tema, mas é em relação dentro do repertório sociocultural. Se depois associar isso aqui ao tema, já vai funcionar. Controla e manipula toda forma de registro histórico contemporâneo, a fim de moldar, olha aí, a fim de moldar a opinião pública. Olha a manipulação do comportamento aqui, a favor dos governantes. Mas isso no livro 1984 de George Orwell.
Agora, vamos lá, gente. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, olha aqui a aplicação do repertório, né? O uso do repertório. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gente, então tudo que ele falou aqui, ó, de controle, manipulação, moldar a opinião pública, já está sendo aplicado, porque ele está dizendo que fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Então, gradativamente, olha aqui, ó, algoritmos. Isso aqui, para quem não sabe, é sinônimo de controle de dados, porque os algoritmos que executam o controle de dados, tá? Algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para restrição de informações. Olha aqui mais, né? Restrição de informações. Isso é o controle dos dados, tá? Restrição de informações disponíveis e para influência comportamental. A manipulação do comportamento aqui do público preso em uma grande bolha sociocultural. Vamos lá, então é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação do comportamento, gente. Onde é que eu acho manipulação do comportamento? Já na introdução. Aqui, ó. Influência comportamental. Manipulação do comportamento do usuário, né? Pelo controle de dados. Gente, tá aqui os algoritmos, olha. Isso aqui é sinônimo para controle de dados, para quem não sabe. Ainda também restrição de informações, ó, é sinônimo de controle de dados. Onde é que a gente tem mais informações aqui? Onde é que isso se dá, gente? Mundo cibernético, que é internet. Olha aqui, internet. Então veja que dentro dessa introdução aqui, né, eu já consigo verificar que a introdução apresenta todos os elementos da frase temática, tá? Então assim, não precisa necessariamente usar a frase temática completa lá. Mas se você distribuir os elementos da frase temática, ou seja, os constituintes da frase temática, como eu ensinei na introdução, pronto, não tem mais como dar errado. Se esta redação, que nós não vamos analisá-la toda, né, não falasse mais de manipulação do comportamento ou de controle de dados, vamos melhor dizendo, né, que foi o que mais deu trabalho. Se essa redação não falasse daqui para frente em nenhum lugar mais sobre controle de dados, pelo fato de ter usado esse sinônimo aqui, ó, na introdução, já está garantida a abordagem completa. Beleza? Muito boa essa dica, tá? Eu vou pular esse slide aqui, gente, porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Olha só. Isso aqui é uma estrutura de introdução que eu trabalho com meus alunos. Agora presta muito bem o que eu vou dizer aqui, tá? Eu não quero que você saia pensando aqui que eu tenho um modelo pronto para o aluno, que eu não tenho não, tá? Eu respeito as características do aluno, ensino como ele tem que fazer. Agora, é claro que eu recebo alunos com níveis diferentes. E se o aluno já tem habilidade de escrever, eu não vou interferir. Agora, às vezes, eu tenho aluno que eu preciso alfabetizar em redação. Alunos que estão abaixo de 500 pontos na redação. Eu preciso dar a eles conhecimentos elementares, tá? Básicos. Eu costumo dizer assim, olha, esse fulano aqui, esse aluno, precisa ser alfabetizado em educação, e eu vou em redação, né? E eu vou ser o alfabetizador desse aluno. Então, veja só, isso aqui são exemplos que eu dou para o aluno entender a dinâmica da introdução. Olha só, essa é uma introdução que cita, faz a citação, né? Faz uma citação, e que no final dessa redação vai dar uma retomada para cá, tá? Para dar um efeito cíclico no texto e mostrar a propriedade do uso dessa informação, tá? Então, olha só, quero crer que certas épocas são doentes mentais. Por exemplo, a nossa. Vou começar com essa citação, tá? Aí eu vou continuar. Se pessimista era a visão de Nelson Rodrigues em relação à época em que ele viveu, tanto mais seria se tivesse presenciado os problemas do século XXI. Tá vendo? Até aqui eu estou com um repertório, apresentando uma situação pessimista. O que eu vou fazer aqui agora? Eu sei que o tema não deu nenhum problema, então eu vou confirmar esse pessimismo, eu vou justificar esse pessimismo diante do tema problema que o Enem trouxer. Olha só como vai ficar. Com efeito, o mesmo sentimento de desesperança é compartilhado por todos aqueles que percebem a gravidade do tema problema. Por que eu estou colocando isso daqui? Ó? Deixando esse espaço aqui para colocar o tema problema. Sabe por quê? Porque eu quero ensinar aquele meu aluno que chegou toda sem experiência nos meus cursos, a colocar a frase temática aqui nesse lugar para não tangenciar depois o tema da redação. Tá vendo? E ainda dou mais para ele a opção de
antecipar os argumentos do texto, que nesse caso é causa e consequência, tá? Mas eu ensino também o aluno a antecipar causa e consequência, legal? Então, esse exemplo aqui só para mostrar o seguinte para você, olha, aqui tá vendo? O espaço para o aluno colocar o tema e já garantir a abordagem completa na redação, beleza? Dá uma olhada como eu vou aplicar essa estrutura aqui ao Enem 2018. Acompanhe comigo. Quero crer que certas épocas são doentes mentais, por exemplo, a nossa. Se pessimista era a visão de Nelson Rodrigues em relação à época em que ele viveu, tanto mais seria se tivesse presenciado os problemas do século XXI. Com efeito, o mesmo sentimento de desesperança é compartilhado por todos aqueles que percebem a gravidade, olha lá, o tema, da manipulação do comportamento, do comportamento promovida pelo controle de dados na internet. Tá vendo? Tá todo o tema aqui. Eu dei uma mexidazinha, tirei a palavra usuário daqui, eu coloquei a palavra promovida aqui, dei uma alteraçãozinha, né? Mas o básico tá aqui, ó, manipulação do comportamento, tá aqui, tá vendo? Deixa eu marcar aqui para você. Tá aqui, ó, manipulação do comportamento. Opa, deixa eu marcar direitinho aqui. Tá aqui a manipulação do comportamento, né? E tá aqui controle de dados, ok? O que está faltando aqui ainda? Faltando o usuário, porque até a internet está aqui, ó. Internet. Está faltando só o usuário. Mas é claro que em algum lugar da minha redação eu ainda vou falar desse usuário. Então, gente, isso aqui já garante a abordagem completa do tema, tá bom? Então, assim, cara, a partir de agora, pelo amor de Jesus Cristo, né? Diga amém aí. Não tangencie o tema da redação mais. Não vire estatística ruim. Esta aula é para você aprender a não tangenciar o tema da redação. Eu não quero ter notícias de que você virou uma estatística ruim no Enem, entre aqueles alunos que cometeram uma tangência, tá legal? Belezinha? Olha só aqui, gente, um outro exemplo, tá? Com uma citação. Eu também ensino os alunos a terem citações, a criarem introduções já com repertório sociocultural pertinente ao tema. Nesse caso, ó, como eu sei que uma das áreas temáticas do Enem é a internet, ó, tá vendo aqui? Eu já dou várias possibilidades para o aluno escolher uma, né? Para ele construir uma introdução já com repertório pertinente àquele tema, tá bom? Olha só, na internet, se você está consumindo ou usando algo de graça, tenha certeza, você é o produto. Ó, embora seja uma realidade indesejável, a afirmação feita por Rafael Esberardi é confirmada pelo tema problema. Ele vai colocar aqui um tema problema relacionado à internet, né? É inadiável, portanto, a adoção de medidas interventivas capazes de combater efetivamente esse problema causado pela causa, né? E, consequentemente, que resulta, consequentemente, na consequência, tá? Aqui ele vai colocar o argumento causa, aqui ele vai colocar o argumento consequência, legal? Se ele estiver trabalhando com causa e causa, eu ensino depois como é que ele antecipa, que ele já coloca na introdução também. Se estiver trabalhando com duas consequências, eu também ensino como fazer isso, bom? Olha como fica essa aplicação aqui, ó. Na internet, se você está consumindo ou usando algo de graça, tenha a certeza, você é o produtor. Embora seja uma realidade indesejável, a afirmação feita por Rafael Esberardi é confirmada pela manipulação do comportamento promovida pelo controle de dados na internet. Está aqui o tema. O meu aluno já colocou o tema, ele não vai mais tangenciar, ok? Promovida pelo controle de dados na internet. Pronto. Quais são os elementos principais? Está aqui. Manipulação do comportamento, né? Aqui. Controle de dados, está aqui na frente, ó, controle de dados e internet. Só faltou usuários, ele está subentendido aí, tá? E ainda vai aparecer em algum outro momento da redação. Legal? Gente, olha só, deixa eu dizer um negócio rápido para vocês aqui, tá? Eu quero fazer uns comentários ainda rápidos sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, o Enem 2018, tá bom? O que eu disse aqui, tá? Presta atenção aqui, e depois eu vou te mostrar algo. Assim que eu vi a frase temática do Enem 2018, antes de ver os textos motivadores, porque os textos motivadores eu só vi quando meus alunos saíram da prova e me enviaram. Assim que eu vi, tá? Eu fui ao Facebook e escrevi um post dizendo que a frase temática não era boa, não era muito clara e dei a minha opinião. Eu quero ler com você aqui agora. Eu coloquei aqui na tela, tá? No slide, o print desse post. Dá uma olhada aqui comigo aqui, tá? Ó, se você observar, tá aqui 4 de novembro. Infelizmente aqui acho que não aparece o horário, mas a data aparece, tá? 4 de novembro.
Enquanto tinha um monte de gente lá dizendo, olha que tema legal, que tema atual, eu falei assim, esse tema foi mal construído. Não é necessariamente o assunto em si, mas é um tema mal construído, tá? Então eu coloquei esse post, tema, acompanha comigo, tema da redação do Enem 2018. Manipulação, botei entre aspas, coloquei entre aspas, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí eu escrevi assim, ó, de fato, a internet é uma das áreas temáticas utilizadas pelo INEP para a geração de tema de redação do Enem. Eu já vi ensinado isso para meus alunos, quais são as áreas temáticas, tá? Acredito que aqueles que escreveram redações a partir dessa área temática, meus alunos, olha aí, acredito que aqueles que escreveram redações a partir dessa área temática não foram surpreendidos pelo tema e, sobretudo, puderam apresentar na redação o repertório sociocultural previamente pesquisado, porque isso eu trabalho com meus alunos, né? A gente separa os temas por área temáticas e monta repertório, pesquisa repertório sociocultural para essas áreas temáticas, legal? Assim, se cair qualquer tema da área da internet, a gente tem repertório para falar. Qualquer tema da área de intolerância, a gente tem repertório para falar. E assim sucessivamente, quase não sai, né? E assim sucessivamente, são, portanto, aí basicamente 7 áreas temáticas que o Enem já usou até hoje para produzir seus temas de redação. Eu costumo dizer hoje assim, ó, não é nem a área temática que dá origem ao tema, mas é uma área temática que gera repertório sociocultural para todos os temas que já caíram no Enem. Tá? Então são basicamente 7 áreas temáticas. Eu acrescento mais uma que nunca caiu, mas eu acho que é muito importante, que é a área temática da saúde. Tem vídeo aqui no nosso canal eu ensinando, apresentando essas 7 áreas temáticas, legal? Vamos lá, gente. Por outro lado, embora seja uma questão relevante, não me parece ser um tema muito universal. Eu estou dizendo que esse tema não é muito universal, já que não se pode negar a existência de uma quantidade enorme de estudantes das áreas rurais ainda sem acesso à internet. Para esses estudantes, quaisquer temáticas relacionadas ao universo da internet são naturalmente difíceis de escrever. Então eu já emiti logo minha opinião. Não é um tema universal, tem uma multidão de alunos aí nas zonas rurais que não tem acesso à internet, não sabem de que se trata. Para eles esse negócio é muito complicado, tá legal? Além disso, olha o que eu disse antes de ver os textos motivadores, só quando eu vi a frase temática lá nas redes sociais do INEP. Além disso, não me parece também ser uma frase temática de fácil compreensão para a maioria dos candidatos. Nesse caso, os textos motivadores são fundamentais para a compreensão e abordagem completas do tema. Por essa razão, minha expectativa é de que em nível nacional haja um aumento do número de redações enquadradas nos critérios de fuga ao tema, nota 0, e tangenciamento temático, perda imediata de 480 pontos em relação às 3 últimas edições do Enem 2015, 2016 e 2017, cujas frases temáticas foram mais facilmente compreendidas pelos estudantes. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim, olha, esse negócio vai dar errado, essa frase temática é grande, difícil para muitos alunos que não conhecem o assunto. Isso vai dar errado. Eu nem tinha visto textos motivadores. Estou dizendo assim aqui ainda, ó. Nesse caso, os textos motivadores são fundamentais. Eu nem tinha visto. Quando eu fui ver os textos motivadores, eu disse assim, olha, piorou ainda mais a coisa, tá? Tá bem pior a coisa. E eu acho também que eu tenho um vídeo no meu canal explicando esse assunto, sabe? Antes de sair os resultados. Antes de sair os resultados, né, de saírem os resultados, eu já mostrei que isso ia dar muito errado e foi exatamente o que aconteceu, tá bom? Não quero me promover não, mas enquanto tinha muita gente dizendo que foi uma frase temática legal, um tema atual, eu estava lá condenando o tema do Enem 2018. Foi mal construído porque aqui essa ideia de controle de dados não era clara para os alunos nos textos motivadores. Muita gente não abordou o controle de dados e tangenciou o tema da redação. Beleza? Gente, então tá aqui em vermelhinho, onde morou o problema, né? O controle de dados, muita gente não abordou. A internet muita gente abordou, manipulação do comportamento também, internet também, mas não controle de dados. Legal? Os textos motivadores estão aqui, só para mostrar que eles não foram bons para serem avaliados, né? Para fazer o aluno compreender a frase temática. Eu vou pular, questão do tempo, já estamos avançados aqui no tempo, né? Gente, tangenciamento é isso aqui, ó. Dá uma olhada na tela. O máximo que alguém consegue, porque vai tangenciar o tema, 520. 480 é o máximo que alguém... É o máximo não. Depois do 520 é uma outra nota possível, é um 480. Depois um 440. Pode ser menos ainda, tá? Gente, isso aqui, ó. 520, 480, 440 é para quem alcançaria uma boa nota na redação do Enem. Isso aqui é para quem alcançaria uma boa nota na redação do Enem, tá? Tangenciou, ficou com essas notas.
Quem já ia tirar 600 pontos, 700, cai para baixo dos 400, pessoal, fica com 300 e poucos. Porque já seria uma nota ruim, né? Perdeu uma boa quantidade de pontos na competência 2, 3 e 5, aí piorou a vida desse aluno, legal? Gente, aqui é um slide só para mostrar que a média geral de 2017 foi 558, né, do Enem, e em 2018 foi 522, uma queda considerável. Caiu para todo mundo, caiu para os egressos, para os concluintes, para os treineiros, para os alunos surdos que fizeram a prova em Libras ou que fizeram em videoprova, caiu para todo mundo teve dificuldade, tá? Gente, tem uma redação aqui que eu não vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Porque esta redação aqui é de uma aluna que me enviou, foi tangente. Não vou mostrar para vocês aqui agora, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou analisar a redação de uma aluna aqui do canal, legal? Depois eu falo o nome dela. Ela me enviou a redação, me autorizou a falar sobre essa redação com vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, é isso então. Fui rápido, fui corrido aqui, fui falando rápido para vocês. Eu queria que essa aula não ficasse tão longa. Eu sabia que ela ia ficar longa, tá? Mas não era para ficar tão longa, então fui falando rápido aqui, fui tentando orientar você. Usa o ambiente de comentário, por favor, e faça todas as suas perguntas aí que você tiver sobre esse tema, tá? Eu sei que se você observar tudo isso daqui com a atenção que eu disse, você não vai tangenciar o tema da redação, porque eu te dei meios para que isso não aconteça. Te ensinei aqui nessa aula a analisar palavra por palavra, identificar os constituintes da frase, temática. Por fim, te dei uma dica de segurança, né? Se você usar ali, isso é bom até porque você estará construir uma introdução legal, porque o objetivo da introdução é apresentar todo o tema. Então, se você usar os elementos do tema dentro da sua introdução, eles podem estar divididos, distribuídos, né? Pode estar na frase, uma frase única, tudo junto ali, não importa como é que vai estar, mas se você usar os elementos da frase temática, usar a frase temática, né? Dentro da introdução, além de fazer uma boa introdução, porque você vai mostrar para o leitor qual que é o todo do tema que você vai trabalhar, você ainda assim, né, vai garantir a abordagem completa do tema da redação. Te dê essa dica de segurança. Então, assim, gente, um assunto importante, nós gastamos aí um tempo considerável falando dele. Daqui para frente, tá? A todas as aulas, toda semana, vocês terão aulas nesse nível, nessa dimensão, com essa proporção e com essa profundidade. Agora, eu quero encerrar o vídeo agora, mas por favor, né? Compartilhe esse vídeo com quem você puder. É muito importante, tá? O YouTube precisa enxergar o nosso canal e eu preciso de você para fazer isso, para que a gente tenha um alcance maior, tá legal? É isso então. Eu estou saindo agora das minhas atividades presenciais, vindo para esse universo da internet. Reconheço os desafios. Tem muita gente, tem que concorrer com muita gente que já está no mercado aí há muito tempo, tá? Quando eu digo mercado, já está no YouTube, já tem um trabalho divulgado há bastante tempo. Eu estou chegando agora, reconheço a qualidade, o valor do conteúdo que eu tenho, mas eu preciso de você que já me acompanha aqui para alcançar mais pessoas, tá legal? Olha só para que você tenha uma ideia. Agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Tanto no meu relógio, aqui no relógio do celular, 1h18. Eu comecei a gravar esse vídeo 12 horas, beleza? Meia-noite comecei a gravar esse vídeo. Por que isso? Porque não tenho tempo de dia, eu estou extremamente ocupado de dia. Então eu disse assim, olha, para fazer um trabalho de qualidade eu preciso usar nem que seja madrugada para fazer esse vídeo com os alunos, tá? Para trabalhar esse assunto com os alunos. Então estamos aqui, estou aqui 1h18, quase 1h20 da manhã, da madrugada. Tenho que acordar 6 horas da tarde, né? Para ir trabalhar, porque o meu trabalho começa às 7h30, eu vou levantar 6 horas, me preparar, tenho que sair 7 horas ou 10 para as 7 daqui, para chegar no meu trabalho, né, que eu demoro ali 40 minutos para chegar. Então eu tenho que levantar 6 horas, mas não me preocupo com isso, tá? Eu quero ajudar vocês, é a minha missão, mas eu preciso também da sua colaboração. Coloque nos comentários, hashtag eu não sou ingrato, eu compartilhei. Compartilhe o vídeo, tá? E assim, use esse ambiente de comentários, tá? Vamos interagir aqui. Eu preciso também saber o que vocês acharam da aula e também qual que é o próximo tema, o que vocês querem ver na próxima aula. Então, como eu expliquei já nesse vídeo, aquilo que for mais solicitado é o que vai ser gravado com mais urgência, com prioridade, né? Com mais prioridade, tá bom?
Gente, fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelos compartilhamentos, pela divulgação do nosso trabalho. A gente se encontra na próxima aula. E lembrando bem, além das aulas aqui, algo que eu vou fazer também muito importante que você vai precisar acompanhar são as análises de redação. Eu vou analisar redações, tá? Redações boas, redações que foram tangentes, redações medianas, redações ruins. Eu vou analisar redações para você perceber onde elas falham e para que você possa acertar, para que você não cometa os mesmos erros, tá? Eu vou precisar avaliar uma redação no próximo momento, que é de uma das inscritas aqui do nosso canal, né, que me enviou a redação. E essa análise que eu vou fazer tem relação com a aula de hoje, porque foi um texto tangente, tá bom? Eu não vou mais analisar hoje, para esse vídeo não ficar mais longo ainda, mas eu vou analisar na próxima aula, e aí você vai assistir a esse vídeo desta análise, porque esse vídeo é complementar para essa aula. Eu vou te mostrar na prática ali analisando, mostrando onde esta aluna falhou, né? Qual elemento ela não abordou na frase temática e, portanto, tangenciou. E lá nessa análise eu vou mostrar assim, olha, se ela tivesse feito desse jeito aqui na introdução, não teria tangenciado. Gente, muito obrigado. Chega por hoje, né? Já está tarde aqui e, assim, fiz o que eu podia fazer com esse assunto. Me preparei, na verdade eu vim dar essa aula, essa é uma aula que eu conheço, que já está preparada há muito tempo, eu só vim dar essa aula para vocês, legal? Muito obrigado então a todos, a gente se encontra nos próximos vídeos, tchau, tchau, forte abraço, conto com vocês sempre, até mais.